sabia que apenas 3,4% dos jornalistas são negros, enquanto brancos somam cerca de 84%? As jornalistas negras estão dentro deste pequeno percentual. Essa pesquisa foi feita pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, GEMA. Tem uma pesquisa que fala sobre a mulher negra no jornalismo. Aliás, o percentual de pessoas negras, né? Que aí inclui os gêneros, que é em torno de mulheres, somos 58% nas redações e apenas 17% em cargo de chefias. Mulheres negras muito menos, né? E vem dá em torno de 3% homens e mulheres negras na mídia convencional. Como é que se avalia a conquista desse espaço? Foi em torno desse processo de luta, né? Porque a comunicação, né? O jornalismo, principalmente para quem está na frente das câmeras, né? Tem todo esse estigma, né? Por muito tempo teve esse estigma, a gente não via nessas pessoas que estavam à frente das câmeras esse tipo de representatividade, né? E aí a gente tem enfrentado, né, tudo isso a partir também de muito estudo e muita inserção. Agora, por exemplo, em 2023, estava trabalhando em Minas Gerais num cargo de coordenação de comunicação de uma equipe, né? E passei por um grande processo assim de adoecimento, né? Porque todo aquele problema de você provar, né, que você é capaz. Você precisa provar 2 vezes mais que você é capaz, né? Você fala coisas, né, que outra pessoa branca fala, e quando ela fala é legitimado, quando você fala não é. Então tem tudo isso. Aí você se desdobra, né, para provar que você vai fazer um bom trabalho. Então tem tudo isso. Além das nossas pautas também, né, que quando tá com o nosso olhar, a gente consegue colocar essa mídia convencional, né, consegue fazer esse hackeamento, como a gente fala, de uma outra forma. Então, se uma jornalista negra escreve um texto, né, de uma pauta sensível, uma pauta racial, talvez não seja o mesmo olhar, né, o mesmo artigo de opinião que uma jornalista branca, por exemplo, um jornalista branco escreva. Então tem tudo isso, né, todas essas sensibilidades que a gente tem enfrentado, né, também, e produzido também tentado produzir as nossas próprias práticas e fazendo com que a mídia convencional também se desgaste, né? Vá mudando. Que ela vá mudando, que ela revendo, né? Que ela quase entre numa falência, né? A sua maneira de fazer talvez não sirva mais, a gente precisa de outros métodos, de outras práticas. Então, tem sido um processo, né? Eu acho que a gente não está mais no mesmo lugar também. Acredito que a gente já deu outros passos, já deu uns saltos, né? Mas a gente continua nessa construção. Simbolicamente, né? Já tem mais mulheres negras tendo visibilidade nos jornais, nos telejornais. E aí a gente viu agora, por exemplo, a maior TV que a gente tem no Brasil, né? Pela primeira vez com 3 protagonistas negras. Isso. E aí a gente vai colocar, mas isso aconteceu de que forma, né? A TV estava passando por um processo de processo judicial, né? Por uma atriz negra, e aí lá vem 3 protagonistas negras, né? Então é sempre essa balança, assim. Vamos falar sobre o projeto Entidade, que você fez, né? Um trabalho com mulheres negras, com escrevivências. Sim, o projeto Entidade, o argumento dele surgiu em 2018, numa oficina, no Rio de Janeiro, lá no Centro Afro-Carioca, com a Ana Maria Gonçalves. Era um laboratório de roteiro, uma oficina de roteiro com ela. E aí ela instigou a gente a produzir um argumento que tivesse a Kerrinde, que é a personagem principal do livro dela, né? Que é um histórico ficcional, né? Mas que é inspirado na história de Luísa Marim. E aí a gente precisava escrever um argumento que tivesse ela como personagem. Eu falei, se a gente vai colocar a Kerrinde, então vamos também colocar a Esperança Garcia do Piauí, né? Aí se vai ter Esperança Garcia do Piauí, então vamos colocar a Mulher Maranhense, vamos colocar a Maria Jesuína, que é a fundadora da Casa das Minas do Maranhão. Aí nesse processo, né, de escrever esse argumento, já venho todos esses anos lapidando
E aí ele se tornou num roteiro de uma série de 7 episódios, em que tem 5 personagens principais, que é essa mulher entidade, e ela percorre 300 anos da história do Brasil, desde 1770, com a Carta de Esperança Garcia, até os dias atuais. Aí a gente tem as personagens principais, Esperança Garcia, a inspiração na Querrinde, né? Que é essa personagem da Luísa Marim, da Ana Maria Gonçalves, a Maria Jesuína, que é a fundadora da Casa das Minas no Maranhão, Beatriz Nascimento e Francisca Trindade, né? São as nossas inspirações. São as nossas inspirações para criar essa mulher entidade, né? Que vai contar a história do Brasil a partir da história delas, nesses 300 anos de história. E tem a professora Maria Soli Rodrigues como essa mulher entidade que percorre esses 300 anos, né? A professora Maria Soli, que fez a passagem em 2022, mas que deixou todo um legado. Nossa, então, ela também vai ser a nossa personagem de inspiração. Aí a gente conseguiu também aprovar esse projeto agora, né, com todo esse processo das leis emergenciais, e desenvolvemos o roteiro a partir de um núcleo criativo. Era um núcleo criativo audiovisual, aí se chamava Entidade, que reunia essas 10 mulheres negras para construir junto com a gente uma espécie de sala de roteiro, né, com 10 mulheres, desenvolver esse roteiro junto com a gente. Porque a gente tem essa carência aqui, né, no Piauí, não temos escola de audiovisual e a gente tem sempre batido nessa tecla, né, nós somos um dos estados. Universidade, né? Não tem um curso na Universidade de Cinema, então todos os processos de formação que a gente faz, ou capacitação, ou são auto-organizados, né, ou são muito escassos, né, a gente tem esse vazio aqui. Então, foi um momento de muita imersão, assim, e aí já tiveram vários resultados, né? Ontem as meninas lançaram o coletivo Francisca Trindade, que surgiu dentro do núcleo criativo Entidade, quando a gente estava ali aprofundando a personagem inspirada na Francisca Trindade, né? Era o mesmo inconfundível som, o baticum de negros pelas ruas. Suas vivências se faziam ali, no ouvir e escutar das nostálgicas noites africanas em outro solo, outra terra, grande mãe. Vossa Excelência, eu escrevo esta carta apenas para saber, eu, carne, eu, mulher, de quantas chibatadas precisa até que te sacie o prazer. De Vossa Senhoria, vossa escrava, Esperança Garcia. Vamos falar de Esperança Garcia, o seu filme já ganhou menção honrosa. Sim. Fala aí, como é que foi? Esperança Garcia, você falou dos números, né, das jornalistas negras, e Esperança Garcia, ele também surgiu no momento em que a Ancine tinha liberado uma pesquisa que foi estarrecedora, assim, de que em 2018, 2017, nenhuma mulher, né, tinha dirigido um filme no circuito comercial, nenhuma mulher negra tinha dirigido. E aí, diante dessa estatística, tiveram vários levantes assim para fazer com que a mulher negra, né, tivesse ali assumindo esses cargos, né, de construção da imagem do país, das pessoas que vivem aqui. E aí, dentro disso, num laboratório também, no Rio de Janeiro ainda, era um laboratório só com mulheres, de roteiro só para mulheres negras, e aí a gente precisava fazer um curta de 5 minutos. Aí eu falei, não, vou gravar no Maranhão, e o meu ainda ficou com 16 minutos, né? Aí a gente peguei um pedacinho do argumento, daquele argumento lá que virou a Entidade, e fizemos, não, vamos fazer então um da história da Esperança Garcia. Aí o Esperança 1770 é um curta... Estava falando ontem, tem gente que diz que é performático, experimental, ficcional, porque tem várias linguagens dentro, mas é muito especial, tenho muito carinho por ele, porque a gente fez com pouquíssimo recurso, assim, e foi feito praticamente eu e a Milena Rocha, né, do Labcine, na direção, no roteiro, ela na fotografia, nós duas na produção, eu editei junto com a supervisão. Então, ele realmente é um filme nosso, assim, e ele reconstrói a história da Esperança Garcia, né, fazendo esse processo de imaginação que ela teria chegado pelo Porto de São Luís,
teria vindo, né, parar aqui no sul do Piauí, em Oeiras, e teria escrevido a carta, né? A gente faz esse processo, ela chegando pelo Porto de São Luís, passando pelo centro histórico ali do Reviver, no Tambor de Crioula, até ela chegar no Piauí e escrever a carta, né? E aí com a atriz, a Brena Maria, que é de São Luís e que, nossa, que atuou muito interessante a atuação dela. Assim, ela ajudou muito a gente, né? Porque era uma diretora bem recente, há 6 anos atrás. E aí ela ajudou muito a gente, assim, ela é realmente uma atriz de muita excelência e recitou, né? Fez poesia dedicada à Esperança Garcia. E aí o curta, jogamos eles em alguns festivais e depois ele ganhou o mundo, assim. Depois ele foi exibido na plataforma de streaming gratuita de São Paulo, a SPCine, e de caminhos que ele foi trilhando sozinho, assim. As pessoas já entravam em contato, quero exibir em mostra tal, quero exibir aqui na plataforma, porque ele tinha esse potencial histórico, né? Que era retirar... Foi para Madrid, para... Foi para Madrid, para Nigéria. De parceiras, né? Parceiras de mulheres negras que estavam indo fazer trabalho, disseram, não, vamos levar o filme também para que a história da Esperança Garcia possa ser difundida, né? Porque o filme surge com esse intuito de retirar o nome dela do anonimato e dizer, não, a primeira mulher brasileira advogada era uma mulher negra, escravizada, e piauiense, né? Era a Esperança Garcia. E aí é um filme que tá aí pra gente passar nas escolas, né? Nos trabalhos, nas TVs, porque é uma história muito importante. Que surjam outros mais, né? Depois disso surgiram longas, surgiram vários filmes sobre a Esperança Garcia e a gente louva, né? Que a história dela esteja aí sempre em evidência. Deixe um recado para as mulheres negras. A gente tem sempre dito que a gente está nesse processo de retomada, né, das nossas potências, né, das nossas realezas, do nosso ouro, do nosso brilho, de retomar essa alegria, né, que tem no nosso rosto, né, quando você olha para uma mulher negra, você não quer ver só a guerra, só a força, mas você também quer ver o autocuidado, quer ver a sensibilidade, a leveza, né? O descanso, né? Que a gente tem reivindicado tanto. E também quer ver as nossas criações, né? Que é fruto de muito trabalho, de muita dedicação e de muita competência, assim, de muita excelência, né? As mulheres negras o povo preto, né? Tá saindo desse lugar, né? De subalternidade, de mais de 130 anos do pós, né, escravidão, de que a gente vem às nossas próprias custas praticamente e de muito enfrentamento de política pública, né, de conquista para que a gente possa assumir, né, o nosso posto, que é onde a gente ocupar os nossos lugares na sociedade com equidade. Então, estamos nesse processo e a juventude, junto com a geração velha, a geração, como dizia o Nego Bispo, a geração avó, junto com a geração neta, a gente está aí nesse caminho, nesse meio, fazendo, né, esse começo. E fazer com que as nossas histórias não tenham fim. Muito obrigada, Carla. Eu fiquei encantada com seus trabalhos. Agradeço. Chegamos ao final de nosso programa. É importante dar destaque a mulheres negras, indígenas, não negras, LGBTQIAPN+. Envie mensagens pelo WhatsApp DDD 86 999912620. Até o próximo Sob Outro Olhar.